Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você nesse dia. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o desafio da restauração, aprendendo lições preciosas inspiradas na vida desse grande líder e homem de Deus, Neemias. Na mensagem de ontem nós falamos que depois que Neemias superou o desafio de colocar a população em segurança, tirando-a da condição de vulnerabilidade, ele então enfrenta um outro desafio, que é lidar com a crise, com o impacto econômico que veio sobre as famílias que estavam em Jerusalém. E ali nós aprendemos que, tendo lidado de uma forma bem-sucedida, eles têm condição de voltar ao trabalho e dar sequência no projeto de construção do muro. O que nós aprendemos hoje é que vemos que a investida do inimigo deixa de ser para o povo de uma forma geral, mas o inimigo agora volta o seu foco para a pessoa de Neemias. O inimigo agora tenta lançar toda a sua ofensiva diretamente contra o servo de Deus, aquele líder Neemias. E no capítulo 6, dos versos 1 a 14, que nós vamos estar refletindo hoje, nós vamos aprender mais sobre essas estratégias do inimigo, o seu modus operandi, e vamos aprender com Neemias como reagir a cada uma dessas estratégias. Então, só para nós recapitularmos, você lembra que primeiro o inimigo tenta agir usando a zombaria e o desprezo. E como que Neemias reage diante daquilo? Ele não dá atenção ao desprezo, mas ele encoraja as pessoas e ele ora a Deus, porque Neemias era um homem de oração. Uma segunda estratégia que o inimigo tenta usar, quando sua zombaria e o seu desprezo não funcionaram, não atingiram o povo, ele tenta então planejar um ataque de surpresa, invadir o meio onde eles estavam e gerar um ataque e matar o povo. Deus revela isso, frustra a trama do inimigo. E qual é a reação que Neemias tem diante dessa segunda estratégia do inimigo? Neemias, de novo, ora a Deus, sendo um homem de oração, e põe guardas. E assim o inimigo é frustrado. Aí nós vamos encontrar então uma terceira estratégia do inimigo, que está lá nos versos de número 1 e 2 do capítulo 6 de Neemias. Essa terceira estratégia é tentar atrair Neemias para um território inimigo. Tentar atrair Neemias para um território perigoso. Preste atenção que agora o foco do inimigo se volta especificamente para o líder. E, queridos, é isso que acontece quando o inimigo tenta atingir o corpo, tenta atingir o povo e vê um líder se posicionando e sendo bem sucedido em proteger, em garantir a segurança, em instruir, em liderar o povo nos caminhos de Deus, no projeto de Deus. O inimigo vai tentar então afetar e destruir aquele líder, porque afetando e destruindo aquele líder, o rebanho acaba sendo atingido. E é isso que o inimigo tenta fazer agora. Vamos ler Neemias capítulo 6, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Amados, quando o inimigo toma conhecimento de que um muro de proteção foi restabelecido e que já não há mais brechas para eles explorarem, eles vão tentar outra estratégia. E aqui essa estratégia, eles propõem um encontro, né? Eles propõem uma reunião com Neemias, provavelmente com a intenção de
estabelecerem um acordo, uma conversa, um tratado, algo desse tipo. Agora, o que representa o muro construído, como nós já falamos antes? Representa a defesa restabelecida, né? A defesa restaurada. O povo não estava mais vulnerável, ou seja, o povo não estava mais suscetível aos ataques do inimigo. E nós vemos que o muro tem sido reparado, tem sido restaurado em nossa nação e a segurança literalmente tem sido restaurada. Nós vemos até os números aí de segurança do país com índices muito melhores, né? Os assaltos, os crimes diminuindo. Então, todo um projeto de restabelecimento da defesa estava em curso, sendo restaurado, sendo bem sucedido. O inimigo soube disso, tomou conhecimento disso e ficou furioso, né? Então, o que eles tentam fazer? Eles vendo que agora eles já não têm uma facilidade de atacar, eles têm um obstáculo muito maior, eles têm um muro de defesa diante deles que eles têm que enfrentar. E eles percebem uma outra coisa, eles percebem que as brechas foram fechadas. O que as brechas representam? O acesso fácil a meios de exploração do povo para obter benefício próprio. O meio fácil de acesso às pessoas para o enriquecimento, enfim, para alcançarem os seus objetivos. As brechas foram fechadas. As brechas nesse país têm sido fechadas a muito custo e a muita luta, com muita resistência, mas as brechas, os esquemas fáceis que haviam permitindo exploração, corrupção, permitindo tanta coisa terrível nesse país, essas brechas têm sido fechadas, porque pessoas foram colocadas em postos estratégicos que dificultaram, que não mais permitem, esquemas estabelecendo o saque de toda a nação. Isso não existe mais. Então as brechas foram fechadas e diante disso, de um muro de defesa levantado e das brechas fechadas, o inimigo vai lançar um outro ataque. Ele vai tentar tirar o líder do seu lugar ali onde ele está protegido e vai tentar trazê-lo, atraí-lo para um território inimigo. E eles propõem isso, chamam Neemias lá para a planície de Ono, que ficava a cerca de 40 quilômetros, pelo menos, de distância de Jerusalém, no território de Benjamim, para conversarem com ele e tentarem propor um acordo. Ora, qual que é a reação de Neemias? A reação de Neemias está lá no versículo 3, quando diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? Neemias recusa o convite, afirmando o compromisso dele com o projeto de Deus e que nenhuma proposta, nenhum acordo era digno de tirá-lo do seu objetivo. Olha a sagacidade do inimigo, queridos. Ele, quando não alcança seu objetivo, lançando ataques, surpresa, lançando ridicularizações ou escárnios, ele agora tenta tirar o líder da sua posição, do seu lugar, atraindo para o território inimigo, mas intentando o mal por detrás. Usando uma desculpa de uma proposta, de uma conversa, de um acordo. E é nesse momento que a gente tem que orar e estar muito esperto, porque o inimigo vai fazer propostas, vai lançar acordos, propondo facilitar, melhorar, propondo uma amizade, propondo uma superação da briga, do desentendimento, propondo uma conciliação. Esses discursos aí, não existe conciliação entre luz e trevas, não existe conciliação entre o bem e o mal, não existe, queridos. Mas é o que o inimigo quer que a gente acredite que exista. E ele vai fazer essas propostas, mas por trás disso há uma intenção de fazer o mal e de destruir a vida do líder. Então nós temos que orar muito, temos que orar pela nossa nação, temos que orar contra essas propostas de conciliação que estão sendo lançadas por aí, por esses acordos, por esses convites para sair da posição que Deus tem colocado
o homem de Deus, o líder, e levá-lo para o território do inimigo. E a reação de Neemias foi de jeito nenhum. Eu sei para o que eu fui chamado, eu sei qual é a minha posição, eu estou empenhado num grande projeto e a oferta, a proposta, o convite de vocês não é digno de que eu deixe de fazer aquilo que eu devo fazer. E aí nós vemos outra artimanha do inimigo, é a quarta forma de agir do inimigo, né? Ele é insistente. Veja aí que ele repete esse convite por 4 vezes, insistindo para que Neemias venha ter com ele. É o que está lá no verso 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Querido, se tem algo que o inimigo, podemos dizer que tem uma qualidade do inimigo, é a sua insistência, a sua perseverança. Ele insistiu e muitas pessoas acabam cedendo, muitos líderes acabam cedendo diante da insistência do inimigo, né? E nós não podemos ceder, nós precisamos estar convictos, certos da posição que Deus nos colocou, nós precisamos estar orando pelo nosso país, pelo governante dessa nação, para que ele não ceda, para que ele não deixe a sua posição, o lugar que ele foi levantado para ocupar, e não ceder a propostas de inimigos, né? E aí o inimigo, vendo que não conseguiu através da sua insistência, porque Neemias recusou todas as vezes, ele lança a sua quinta estratégia, sua quinta forma de operar. E essa quinta estratégia é uma ameaça através de fake news. Olha como a mensagem de Deus é tão atual, é tão contemporânea. Veja aí o que diz os versos 5 até o verso de número 7. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Olha aqui a investida do inimigo através de mentiras, né, de fake news. Eles usam a disseminação de notícias falsas com o objetivo de desconstruir a imagem do líder, com o objetivo de difamá-lo, com o objetivo de caluniá-lo, com o objetivo de levantar uma má reputação contra ele, de lançá-lo contra outras autoridades e a fim de prejudicá-lo e de afetá-lo. É uma estratégia tão usada hoje, né? As notícias falsas, disseminando somente comentários negativos, procurando desconstruir a imagem, procurando desconstruir a credibilidade, procurando levar o povo a desacreditar no seu líder. É a mesma estratégia que tem sido usada nesses dias. Como a Bíblia é tão verdadeira e é tão atual. E eles usam essas mentiras e fazem uma ameaça, dizendo que vão levar aquilo a conhecimento do rei. Como dizendo, você vai perder o teu cargo. Nós vamos fazer um impeachment de você, Neemias. Nós vamos usar esse recurso que nós temos aqui, essas notícias falsas, para respaldar um pedido legítimo de que você está usurpando de uma função que você não pode, que você está fazendo coisas que você não pode, que você está ilegítimo para permanecer no poder. A bem dizer, era isso que eles estavam falando acerca de Neemias. Agora, qual foi a reação de Neemias? Nós encontramos lá nos versos de número 8 e 9. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso
que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Novamente, nós vemos aí Neemias reagindo diante dessa nova estratégia do inimigo, nova entre aspas, né? Dessa velha estratégia do inimigo. E o que Neemias faz? Primeiro, Neemias responde com a verdade, dizendo, tudo aquilo que vocês estão proclamando ao meu respeito é mentira. Os meus objetivos são claros, eu estou trabalhando pelo bem dessa nação, pelo bem do povo de Jerusalém, eu estou empenhado numa obra que Deus me enviou e me constituiu, e tudo que vocês estão falando ao meu respeito é mentira. E ele declara, o que vocês estão querendo é nos intimidar, é nos fazer pensar que nós não poderemos concluir a obra, é nos tirar do alvo, né? A intenção de vocês, diz ele, estão tentando nos intimidar, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O objetivo por trás dessas notícias falsas, dessa difamação, o objetivo por detrás dessas calúnias é exatamente isso, o enfraquecimento do líder e, consequentemente, do seu povo. Mas Neemias se levanta usando a verdade. E, queridos, não há arma mais poderosa do que a verdade, porque quando um líder se levanta proclamando a verdade, o povo não se deixa enfraquecer. Quando o líder se levanta proclamando que é a verdade, o povo vai crer e confiar no seu líder. Então, ele desmente aquelas mentiras, aquelas notícias falsas, e aí ele novamente vai para a oração, porque é um homem de oração. E ele ora a Deus e diz, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Então, nós vemos que o inimigo, diante dessa estratégia também frustrada, ele vai usar uma sexta estratégia, um sexto ataque, também contra a pessoa de Neemias. A sexta estratégia é o terrorismo, uma estratégia de aterrorizar através do suborno de falsos profetas. Está lá nos versículos 10, 12 e 13. Vamos ler? Versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Verso de número 12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então, queridos, quem era esse Semaías? Essa estratégia aqui, os inimigos de Neemias, eles subornam, eles oferecem dinheiro a um homem que era tido como alguém de boa reputação, alguém que tinha acesso ao líder, né? E esse homem, Semaías, era um sacerdote, um falso profeta, e ele recebeu dinheiro para trazer uma mensagem de intimidação, de terrorismo, dizendo, olha, você tem que se isolar, você tem que se fechar na igreja, vamos lá para a igreja, se fechar lá, trancar as portas, vamos ficar trancados, vamos ficar isolados, vamos ficar protegidos contra o mal que veio aí, porque se você sair, vai vir um ataque e vai te matar. Olha, você tem que ficar trancado. E eles estão planejando vir aqui te matar e vão fazer isso essa noite. Olha, até o final dessa noite, uma coisa terrível vai acontecer. Então, queridos, nós vemos aí os profetas do terrorismo, né? A profecia da maldade. São homens subornados para fazerem prognósticos de números terroristas, dizendo, olha, até essa noite, até o dia de amanhã, até o final desse mês, tantas mil pessoas vão ter morrido, olha, até o final desse mês, o teu governo vai ter acontecido isso, isso e aquilo. São aqueles que são pagos, que são subornados para proclamar notícias de terror, para gerar medo, pavor e intimidação, e para forçar o líder ali do povo, a forçar o governador
a se isolar, a se fechar, a se retrair e a ceder a essa intimidação. E Neemias disse que se ele tivesse feito isso e pecado, ele abriria oportunidade para os inimigos depois acusá-lo e difamá-lo diante do povo, porque é isso que o inimigo faz, né? E qual que é a reação de Neemias diante desses profetas do terrorismo, né? Preste atenção que Semaías ele se apresenta com um discurso espiritual. Dizendo, olha, vamos para a casa de Deus, vamos nos fechar na casa de Deus, vamos trancar as portas ali, porque ali você está protegido. Queridos, há muitos falsos profetas no meio do povo de Deus, infelizmente. Há muitos proclamando o terrorismo, sendo boca do diabo para lançar medo sobre a liderança, sobre a população, para intimidar e para desconstruir a confiança que o povo tem no seu líder. Mas a reação de Neemias mostra nos versos 11 e 14 assim: todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Verso 14, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Veja, queridos, nós vemos aqui novamente a atitude de um homem de Deus, de um homem íntegro, de um homem de coragem. Diante da ameaça, da intimidação, diante da falsa profecia, do terrorismo que é tentado contra a vida dele, o que ele faz? Ele se levanta e diz, eu não sou homem de fugir, eu não sou homem de ter medo. Eu confio em Deus, eu tenho coragem e eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E é tão impressionante, queridos, porque a coragem de um líder, ela tem o poder de influenciar positivamente o povo para reagir também com coragem. Quando um povo olha no seu líder um homem corajoso, um homem determinado, um homem que não se deixa intimidar, o povo sente segurança. O povo sabe que tem um líder que tem pulso firme, que tem coragem, que tem determinação, e o povo vai seguir esse líder. Quando o líder é fraco, quando o líder começa a titubear, quando o líder começa a ter medo, sabe o que vai acontecer? O líder vai passar medo para o povo e daqui a pouco o povo não confia mais nesse líder. Daqui a pouco o povo não acredita mais nesse líder. Daqui a pouco o povo não sente mais segurança no seu líder. Entendeu? E essa era a estratégia do inimigo contra Neemias. Mas como que Neemias reage? Ele diz, eu não vou me submeter a esse terrorismo, eu não vou ceder a essa intimidação. Eu creio no Deus em quem eu confio. Eu sei por que eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo. E além disso, ele novamente, como homem de oração, ele vai para a oração e ele ora ao seu Deus dizendo, Senhor, lembra-te do que fizeram Sambalate e Tobias. Lembra dos falsos profetas, daqueles que se levantaram para tentar me intimidar. Ora, queridos, tantas estratégias do inimigo que se levantaram para tentar intimidar, para tentar agora afetar a pessoa do líder, para tentar atingir o líder, para tentar desencorajar o líder, para tentar intimidar o líder, a fim de atingir o restante do povo. Mas Neemias, tendo discernimento, tendo coragem, tendo integridade, caminhando em verdade, confiando no seu Deus e sendo um homem de oração, superou e venceu cada uma dessas estratégias do inimigo. Nós precisamos, como igreja, estar orando, tendo discernimento, ouvindo aquilo que o Espírito de Deus nos fala, não aquilo que os falsos profetas, que a mídia, que pessoas compradas e subornadas, que intimidadores, que terroristas estão proclamando a cada dia. Nós temos que olhar para o que a palavra de Deus declara, para as promessas de Deus e agir em coragem e apoiando a nossa liderança, o homem que Deus tem levantado, o governo que Deus tem levantado para abençoar a nossa nação nesse projeto de restauração. Os muros estão sendo levantados, as brechas estão sendo fechadas e o inimigo está desesperado porque ele não mais terá acesso a todo aquele padrão de exploração, de corrupção, de ganhos ilícitos que reinou nesse país por tanto tempo.
Nós precisamos continuar apoiando a nossa liderança, orando, crendo e confiando no Senhor, porque Deus tem um projeto para a nação brasileira e eu creio que é tempo de mudança. Nosso papel como igreja é permanecer fiel, orando e em coragem, confiando no Senhor. Espero que você tenha sido abençoado, tenha aprendido aí sobre essas estratégias do inimigo e como vencê-las. E amanhã nós damos sequência a mais uma mensagem. Deus te abençoe, fique na paz, até o nosso próximo encontro.